Fala galera, estamos iniciando mais uma gravação de mais um podcast. Eu conto aqui com a participação de dois amigos especialíssimos, né, irmãos meus, e que eu creio que esse podcast foi gerado muito no Senhor, e a gente vai tratar de um tema muito, muito legal, muito massa, e que você também seja edificado durante essa reprodução. Apresento aqui Thales Sobral e Davi Ximenes, né? A gente vai tratar sobre o tema de lei e graça, né? Primeiramente, queria que Thales se apresentasse aí para o público. Fala galera, você que está aí nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar assistindo a gente, mas é bom ter você aqui conosco. Beleza? Eu sou Thales, tenho 19 anos, faço publicidade e propaganda, também trabalho na área, sou líder de célula, estou junto com esses caras aí na caminhada há longos 3, 4 anos que nós estamos juntos, e é um prazer estar aqui no podcast, o Evangelho, participando e aprendendo também. Amém. Davizão? Meu nome é Davi, como o Nis falou, né? Você já que escutou a guitarrinha aí, sabe que hoje vem Palavra de Deus, algo poderoso para a sua vida. Aleluia. E assim, se eu for me apresentar, rapaz, é porque nessa pandemia eu me tornei só um estudioso da palavra, tô estudando, tô esperando começar a universidade, vou entrar na Universidade Federal de Direito, mas é isso aí, para a glória de Deus, né? Que é para isso que estamos aqui. Refletir um pouco do Evangelho e mostrar o que o Senhor tem falado conosco. Aleluia. E é isso. Sendo de uma forma bem direta aqui, a gente já vai introduzir o primeiro tópico aqui, o que seria a lei, né, e para que ela serve. Alguém quer começar? Começa aí. Rapaz, eu acho que assim, antes da gente falar de fato de lei e graça, eu acho que a gente devia falar sobre o propósito e o plano de Deus, qual ele é, o que é, porque afinal de contas a lei e a graça são processos para esse plano e para a concretização desse plano, né? Amém. Vou abrir aqui a palavra do Senhor em Romanos, espero que eu encontre. Vamos lá. Romanos 8, 29. Eu vou ler aqui. Minha versão é ACF, eu gosto de versão de tio, mas é isso mesmo. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Resumindo, o propósito de Deus é que sejamos como Cristo, o Filho, que antes era unigênito e depois tornou-se primogênito, pois hoje somos semelhantes a ele em um processo de santificação contínuo que dura para sempre. Recebemos do Espírito de Deus e a nossa alma vem se aperfeiçoando, se tornando mais semelhante a Cristo. Perfeito. E esse é o propósito de Deus, que nós sejamos de fato imagem, como Adão foi em Gênesis 1, 26. E é isso. Amém. Eu estava pensando aqui enquanto o Davi estava falando, porque Êxodo, né, a palavra, a gente vai encontrar a lei, né, de forma assim, mais clara em Êxodo, certo? E naquele momento ali, hoje a gente pode interpretar a lei como algo que as pessoas dizem assim, não pode isso, não pode aquilo, não mata, não adultere e tal, não sei o quê. Mas pensando naquele contexto, a lei era a característica do povo que Deus queria para ele. Então, Deus queria um povo que não matasse pessoas, Deus queria um povo que não adulterasse, Deus queria um povo que... Aquele era o padrão né, que Deus queria naquele momento. E assim, também para fazer diferença das pessoas que estavam geograficamente naquele cenário. O povo de Israel estava dentro de um cenário geográfico onde as pessoas ao redor, os povos ao redor eram todos pagãos, e aquele seria um povo santo. Aquela lei mostraria, apontaria onde Deus queria levar aquele povo. E mais tarde, em Gálatas, Paulo vai dizer que a lei aponta ao pecado e que apenas Cristo faz nos vencer. Como diz em Romanos, Deus enviou Jesus para fazer aquilo que a lei não era capaz de fazer. A lei apontava para o pecado, apontava para o desejo do coração de Deus, mas a gente não conseguiria pelas nossas forças. E aí vem Jesus, o Cristo. Graças a Deus. Amém. E tu tocou num ponto bem importante que eu frisei nessa sua colocação, que foi a questão de que da lei naquele período, que o Senhor queria naquele período. E o que o Senhor queria naquele período era justamente essa questão da lei. E um segundo tópico que eu queria trazer aqui, e agora nesse período, né? O
que é que seria agora nesse período? Interessante que você botou esse assunto, porque antes de a gente conversar aqui, eu estava pensando em Gálatas, certo? E o legal de a gente pensar esse assunto em Gálatas é porque essa é uma questão exatamente de forma teológica, que discute-se no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, da pessoa da igreja de Galácia, né? Então, enfim, como você falou aí, né? É da graça. Como é que funciona essa graça hoje? Às vezes a gente pega essa ideia de meritocracia que a gente vive assim. Você está me ouvindo, você pode ter passado no Enem, você pode não ter passado, mas o Enem é um exemplo de meritocracia, certo? Quem tem a melhor nota, passa. Quando, na verdade, a graça do Senhor vem sobre nós, e a graça eu me refiro à fé, desde o tempo de Abraão. Quando Deus chama Abraão e faz a ele aquela promessa, naquele momento Deus diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquilo era algo do Senhor com Abraão, era uma aliança que Deus ali fez com Abraão. Depois veio a lei, e a lei para o povo de Deus em específico. Aquele povo, né, Israel tal, que veio de Jacó, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque a lei hoje, ela funciona como apontar o pecado para a gente. A lei. A lei aponta o pecado para a gente. E resplandecer a glória de Cristo. Exato. Mas somente através da graça é que eu consigo acessar isso. A lei, ela me promete, não me promete, mas a lei, ela me mostra um padrão que Jesus conseguiu fazer. Mas ele foi o único, porque ele era Deus, ele também era homem. Amém. Mas como Davi leu no começo, ele veio como unigênito, a fim de que depois soubesse como primogênito de muitos. Então a ideia da graça hoje é que com facilidade possamos nos achegar até esse padrão perfeito que a graça nos sugere. E aqui eu queria até dizer, deixar um versículo de Gálatas, a partir do verso 3, a partir do capítulo 3, verso 13, vai dizer assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Não é que a lei era mal, mas é porque a lei mostrava que nós não conseguiríamos se chegar ali pela nossa natureza. Né? De fato, o problema não estava na lei, estava no pecado. Exato. E Deus ali foi enviando Jesus para ser maldito em nosso lugar, pregado no madeiro, para que nós pudéssemos ter acesso à soberana e redentora graça. Amém. E algo assim que eu estava lendo hoje em Deuteronômio, eu não sei exatamente, não lembro o capítulo, mas assim, foi uma revelação que o Senhor trouxe para mim, é que ele falava muito assim, cumpram conforme os meus mandamentos, para que quando vocês chegarem na terra que emana leite e mel, enfim, é isso que eu quero frisar com vocês. Agora, saindo um pouco do assunto, indo para outra área, mas eu acho interessante que para a gente seguir e alcançar o propósito de Deus, a gente deve estar alinhado com ele. Amém. Aquele povo devia seguir a lei e andar conforme a lei, para que quando eles chegassem na terra de Canaã, que era a terra prometida para eles fossem prósperos e a vontade de Deus acontecesse lá. E foi muito isso que Deus ministrou hoje ao meu coração em relação a isso, da gente estar alinhado segundo a vontade dele, cumprindo a vontade dele, não para que seja um peso, mas que isso se torne um caminho para que a gente chegue no propósito dele para as nossas vidas, que a gente sabe que é o melhor. Perfeito. E mesmo assim, né? Mesmo hoje vivendo no tempo da graça, Paulo vai dizer assim pra gente, se porventura tenho a graça de Deus, entendida a graça de Deus, devo continuar então a pecar e pedir perdão? Demasiadas vezes ele fala, claro que não. Em Romanos, acho que é Romanos 6, que ele diz a respeito disso. E aí eu me lembro de uma frase que eu gosto de usar e uso bastante, que diz assim, se eu acerto, se eu erro, a graça é constante, certo? Se eu acertei, não é pelo meu mérito, é pela graça. É pela graça. Mas se eu erro, se por um acaso eu estou vivendo ali um momento difícil, acabei errando, pecado, carne e tal, se eu erro, há a graça de Deus sobre a minha vida. A graça é constante. Amém. E a gente falando aí, né, de lei e graça, e eu queria perguntar, assim, se há relação entre a lei e a graça, se a gente consegue relacionar os dois aí. Rapaz... Quer começar, velho? Já comecei aqui, eu posso falar. Com certeza existe uma relação, sim, entre lei e graça. Mas não é uma relação de que uma depende da outra, ou
que é necessidade que é necessário que eu cumpra toda a lei para assim entrar no período da graça. Não. Mas, na verdade, a graça é muito superior à lei. E, assim, nós hoje só estamos no período da graça, nesse período, até que Cristo volte e o seu reino seja aqui na terra. Até aí estamos na graça. E porque Cristo foi o único homem que cumpriu perfeitamente a lei. E eu digo homem, sim, ele era Deus, mas enquanto estava aqui na terra, tudo que ele fez foi como homem. Prova disso, na Bíblia fala mesmo que Jesus falando, vocês ainda podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, se ele tivesse feito como Deus, impossível. Mas tudo que ele fez, ele fez como homem, que tinha o Espírito Santo dentro dele, e transformou um mundo para antes de Cristo, depois de Cristo. Amém? Amém. Então, eu acho que essa é a relação que a gente pode fazer entre lei e graça. Se existia lei, houve um homem que cumpriu toda a lei, e por ele, hoje, estamos no período da graça. Bem, você citou sobre isso, eu iria citar sobre isso também, né? Mas já que você falou... É o Espírito Santo, eu né, gostaria de rapaz? falar sobre outro ponto. O outro ponto que eu destacaria, que muitas vezes não é conhecido até pela igreja, pelos religiosos, mas por aqueles que buscam um relacionamento com o Senhor, eles vão entender o que eu estou querendo dizer. Se você não busca, por favor, busque. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. É o maior relacionamento, o melhor relacionamento que você pode ter com alguém. É Jesus. Conhecer Jesus. Amém. Aleluia. Mas eu destacaria que algo que pode se relacionar tanto da lei quanto da graça diz respeito ao amor. Certo? Ao amor. Por quê? Porque a lei, as pessoas podem imaginar um Deus autoritário dizendo que não deseja pessoas desse tipo. Mas, na verdade, aquilo ali eu posso entender como uma carta de amor de Deus, como ele deseja o seu povo, como ele anseia que nós vivamos, e de fato a palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando eu faço essa relação com a lei, entendendo que a lei que vem do Senhor, porque foi a escrita do Senhor que escreveu as pedras que Moisés recebeu, quando eu entendo que essa lei ela é boa, mas que eu não consigo achegar-me a ela, aí vem o amor. O que é que une essas duas? Cristo Jesus. Ele falou de Cristo, mas eu estou querendo tratar aqui do lado mais do amor mesmo. Uhum. Que a graça da mesma forma. Às vezes a gente vive naquele senso de incapacidade como na lei. E o que nos faz viver como filhos amados, sem medo nenhum, é o perfeito amor. Que lança fora todo medo. E esse perfeito amor que foi bradado na cruz, dizendo, está consumado. É ele, porque cumpriu a lei, que nos derramou a graça. Ele que liga, ele que relaciona. Então não tem outra liga que não seja Jesus. E aqui eu quero destacar o amor. E, Amém. assim, exatamente isso que Thales disse, que a gente pode ver hoje na nossa realidade, são pessoas que, infelizmente, não entendem de fato o que é a graça. Eu lembro que em um certo episódio, foi até Thales que conversou com um rapaz, o dono do Instagram, que eu não vou dizer qual é o nome, mas era assim, uma denominação religiosa, pecador. O nome do Instagram foi um Twitter, alguma coisa assim. Um Twitter. Aí a gente até foi, Thales entrou em contato com ele, né? Perguntou, rapaz, por que você não coloca a denominação dele, filho, não sei o quê, porque você deixou claro pecador? E o rapaz, ele respondeu, não, porque eu prefiro muito mais ser conhecido como pecador do que filho, porque assim eu vou lembrar quem eu sou, não sei o quê. Mas, infelizmente, isso é um pensamento totalmente deturpado. É um pensamento totalmente errado, porque é o mesmo pensamento que tinha o primeiro filho da parábola do filho pródigo. Perfeito. Que o filho, ele viu o irmão voltando e ele chegou ao pai e ficou com raiva e falou, eu sempre estive aqui com você e você nunca fez uma festa para mim, por que isso aconteceu? Perfeito. E o pai olhou para ele sem entender, porque na verdade ele não precisava fazer uma festa, porque tudo que o pai tinha era dele também. Perfeito. Então, essa falta de entendimento que é graça gera até essa crise de identidade religiosa, de você não se ver como filho e você ainda se ver como escravo. Também, Davi, eu lembro, na conversa que eu tive com ele usou sobre aquele, acredito ser uma parábola, né? Do cara que estava no templo orando, e um que orava de cabeça erguida, e orava em voz alta, e outro que orava de cabeça baixa, pedindo perdão pelos seus pecados. Só gostaria de destacar aqui que quando nós entendemos que somos filhos de Deus, não diz respeito a nos tornarmos arrogantes.
Filhos de Deus sabem que, por natureza, precisam ser e necessitam ter do caráter de Deus humildade e mansidão. Amém. É algo que está intrínseco àqueles que entenderam a sua identidade de filho. Talvez existam religiosos, talvez existam pessoas que orem de cabeças erguidas, que orem convictos de algo até que Deus fez na vida delas, mas que elas associem a eles, ao próprio ego. Isso. Mas aquele cara que entendeu a identidade de filho, ele não precisa estar se autoflagelando todos os dias, porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente entende que nós somos pecadores, que não é pelas nossas forças. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente desenvolve essa identidade. E desenvolvendo a leitura da palavra, desenvolvendo uma vida cristã prática, entendemos que o caráter de Deus, o caráter de Jesus em nós não diz respeito a pecador, diz respeito a entender que somos filhos. E entendemos que somos filhos, ganhamos também aí o caráter de Deus, humildade, mansidão. Precisa estar nisso. Hebreus 7,12 fala assim: porque mudança de sacerdócio necessariamente faz também uma mudança de lei. Eu vejo que, assim, muitas pessoas hoje, elas mesmo estando no período da graça e superficialmente entendendo isso, elas querem viver no período da lei. Um exemplo, Davi. O exemplo é o seguinte: o cara, ele tá lá, tem a rotina dele de oração, devocional, tudo mais, ele peca, cai em pecado. Deus se agrada disso? Não. Mas por causa disso, ele afeta a rotina dele de oração, ele afeta a rotina dele de devocional. Uma penitência. Porque ele acha que Deus está triste com ele, que não quer escutar a voz dele, mas é totalmente o oposto. Ontem a gente estava conversando em um louvorzão que teve depois do nosso culto, Primeira Igreja Batista Farol. Pode ir lá, que é bênção dos adolescentes. A gente estava tendo louvorzão e em um momento do estudo a gente conversou exatamente isso. O medo nunca vai aproximar o homem de Deus. Na verdade, o medo afasta o homem de Deus. Tanto que quando Adão se escondeu, quem é que estava lá chamando por Adão? O próprio Deus. O próprio Deus, ele foi lá e chamou por Adão. Não foi Adão que teve que ir atrás dele e pedir perdão. O próprio Deus foi lá atrás dele. Amém? Acho legal sobre isso, só com relação a um relacionamento, né? Deus, ele é puro. A sua essência é santa. E tudo que nós fazemos, sem ser guiados pelo Espírito Santo, é um grito de rebeldia contra a santidade de Deus. Porque somos, em essência, pecadores. Mas Jesus, quando ele nos anuncia a graça na cruz, ele fala que nós somos salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. E ele nos envia o Consolador, até quando ele voltará em glória. Aqui ele está dizendo assim, ó: eu sou mediador entre vocês e os homens. Eu consigo, através de mim, eu que sou mediador, enviarei o Consolador. Eu preciso ir. Jesus vai dizer isso, acho que é lá em João 14. Eu preciso ir para que venha o Consolador. E o Consolador, quando ele fala lá, desculpa interromper, mas ele, no sentido, no grego, de fato, enviarei aquele que é como eu, de igual forma. Não é que ele é menor, nem que ele é maior, é de igual forma. E esse Espírito Santo, esse Consolador, esse que é de igual forma ao Jesus crucificado, ressurreto, que está reinando em glória hoje, é o que nos santifica. Amém. E o que nos faz agradáveis ao Senhor, ao ponto de nos relacionarmos e podermos começar a desenvolver um relacionamento santo ali. Amém. Então, entender isso, entender as misericórdias, os atributos de Deus, é a nossa vida. A gente nunca vai conseguir conhecer tudo. É verdade. Porque a vida eterna consiste em conhecer o Senhor. Uma coisa que Davi falou que eu fiquei pensando aqui é que muitas das vezes quando a gente peca, a gente quer desconstruir algo que já estava sendo construído. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Um cara está construindo um prédio, aí ele erra um tijolo, aí ele vai demolir o prédio todinho para reconstruir de novo por causa desse um tijolo. Não, vai, tira, coloca de novo. Então, eu acho que o grande erro é você desconstruir algo quando você erra em algo, peca em algo. E a própria palavra fala, né? Eu acredito sim em Colossenses, mas que é de glória em glória. Às vezes eu acho que o cristão, ele olha assim pessoas, referências, e menospreza o processo que a pessoa passou até chegar ali. Muitas pessoas são endeusadas às vezes, tipo, aquela pessoa não tem pecado, aquela pessoa não faz isso. E quando na verdade isso é uma percepção falha do de nós como referência. Podemos ver, na Bíblia só tem três homens que não narram defeitos: José, Daniel e Jesus. Mas em sua essência, a Bíblia narra
homens que foram exemplos, até Davi, o próprio Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, que errou várias vezes. Hoje seria conhecido como o famoso talarico. Hoje seria conhecido como... Mas ainda assim foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa entender isso, entender os processos e entender que cairemos, mas há uma soberana graça. Se eu acerto, se eu erro, há a soberana graça que me permite me achegar mais uma vez. E eu queria ler um versículo, cara, que tem lá em Hebreus. É um versículo que, por muito tempo, foi um dos meus versículos favoritos. Outra hora eu explico porque mudei. Mas olha que versículo fantástico. Diz assim, ó: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso que diz respeito a gente chegar com fé. O justo é salvo pela fé, não é mediante a lei, é mediante a graça, pela fé. E aqui diz respeito, chegue confiadamente ao trono da graça, ao trono, aqui da ideia de lugar de habitação, onde Deus está, a fim de recebermos da parte do Senhor, e aí nós já recebemos na cruz de Cristo, ali, graça, misericórdia e a ocasião oportuna na nossa vida. E também eu acredito assim, se a gente for descer mais profundo, entender de fato que a graça, a gente vai ver que graça não é só um período em que estamos vivendo, graça não é só um meio, mas a graça é uma pessoa. Jesus. Que é Jesus. Amém. Em Efésios 2 fala que somos salvos pela graça. Mas a Bíblia também fala e afirma que o único caminho para a salvação é Jesus, crer em Jesus. Então a gente chega em uma conclusão. Ou existem duas salvações, ou a salvação e a graça e Jesus são a mesma pessoa. E eu acredito que essa é a maior realidade, e essa é a realidade que muitas vezes a gente não entende. E muitas pessoas estão presas na unção de Caim. Qual é a unção de Caim? A unção de Caim é o seguinte, me desculpe ser um pouco técnico agora, mas o sacrifício, se você for ler lá em Levítico, você vai ver que o sacrifício e as ofertas que você faz para Deus, geralmente elas têm 3 partes. Primeiro, a parte sólida, que a gente chama de oblação. Segundo, a parte líquida, que a gente chama de libação. E terceiro, que é o aroma suave, que é a gordura. Então, você vê que Caim, ele levou ao Senhor, ele levou frutos da terra dele, que afinal, a gente pode abrir um parênteses aqui, Caim, ele era lavrador, Abel, ele tomava conta de ovelhas, ele era pastor, só que naquela época ninguém comia carne. O povo passou só a comer carne depois de Noé. Então a gente vê que Abel ele vivia integralmente para o Senhor, e Caim ele vivia para o sustento dele, o que era dele ele dava para o Senhor, mas o Senhor, na verdade, ele quer o que vem dele, você devolve para ele. Ele não quer o seu esforço no sentido de, tipo assim, as coisas que você faz. Claro que o seu esforço, dedicação a ele, claro que se ele quer, mas o seu esforço entenda no sentido das suas coisas. Ele não quer isso, porque isso não é perfeito e nosso Deus é perfeito. Ele quer as coisas que vêm dele, que você devolva as coisas que vêm dele. Enfim, vamos lá. E Caim, ele foi e deu só a parte sólida. Só que se você for ver, você vai ver que Abel ele levou gordura a mais. Então Abel foi e deu a gordura dele para Caim. Beleza, mas falta o quê? A parte líquida. E a gente viu que Caim matou Abel. E em Hebreus a gente vai ver o seguinte. Hebreus 12, 24. E Jesus, o mediador em uma nova aliança. E o sangue da aspersão, que fala mais do que o de Abel. O sangue de Abel serviu para completar a oferta de Caim, mas depois Caim fala... Não, o Senhor ele não acredita na bondade de Deus. Ele fala, o meu pecado é maior que o Senhor possa perdoar, e ele foge. Não sejamos como Caim. Entendamos que Cristo, o sangue dele fala muito mais alto do que o de Abel, porque o de Abel falou só para um homem, do Cristo falou para milhares, e nós que estamos aqui, que estamos inclusos nisso, e você também que está escutando. Aleluia. O sangue de Cristo, ele fala muito mais alto do que o de Abel. Você é salvo pelo sangue de Cristo, não seja como Caim, que nega esse sacrifício. Amém. Aceite e viva pela graça. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Hoje começamos aí falando de graça e fé, e não tem como não adentrar em assuntos assim. São assuntos que são relevantes para a vivência na graça. Que estão relacionados, né? Perfeito. Também. Caramba, que bênção. Que bênção. Que bênção mesmo. Estou muito feliz de a gente gravar mais um podcast,
né? Se você gostou até aqui, não deixe de compartilhar, não deixe de publicar no Instagram, né? Marca a gente para a gente possa repostar para que o número máximo de pessoas estejam ouvindo e recebendo essa revelação do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, foi um prazer estar aqui, Felipe. Tamo junto. Deus abençoe esse projeto. Tamo junto, Que mais pessoas possam ouvir aí da Aleluia. palavra, ouvir aí de explicações santas, revelações do Senhor para nossas vidas, impactar o mundo inteiro. Amém. Queria agradecer também a participação, o Munizão sabe o quão empenhado a gente estava. Thales chegou aqui, né? E a gente, por um propósito do Espírito Santo, com certeza, chegou aqui, a gente se reuniu e com certeza uma mente funciona muito menos do que 3 que estão aqui. A gente está falando do número 3. Número 3 é um número estamos falando do Espírito Santo de Deus, né? E estamos falando do Espírito Santo de Deus, e você vê aqui que cada um confirmando o que o outro fala, porque agimos em unidade, comunhão. Aleluia. Amém. E é isso. Muito obrigado, Muniz, por esse momento. Muito obrigado por esse convite. Com certeza pode contar comigo para esse projeto, para a gente falar muito mais sobre o Evangelho, muito mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, que é isso que salva, que é isso que traz redenção de pecados. Aleluia. E é isso. Amém. Galerinha, muito obrigado. Você que assistiu até aqui. Um abraço. Valeu. E fui.